Seja bem-vindo ao Se Ligar Pode, um espaço para o pensar e se conectar com o nosso mundo, com um novo olhar. Eu me chamo Renata Bela, sou divertida, sensível, curiosa. Eu sou Paola, executiva, técnica e observadora. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Ligar Pode. Hoje a gente vai falar sobre a conexão com a natureza, os benefícios, como que a gente também se desconectou um pouquinho dela, né? E na nossa rotina super corrida de ser super produtivo, de buscar coisas na vida, evoluir, crescer e também produção, né, de trabalho, conquistar matéria, conquistar processos individuais de cada um, a gente é submetido a uma rotina super corrida e isso acaba muitas vezes desconectando a gente da natureza, da gente mesma. Então, a gente vai trazer um pouquinho uma pausa para esse momento de olhar, né, para esse campo, para esse assunto. Acho que esse é um bom momento da gente começar, né, desse tópico de afastamento que que a gente traz como herança histórica também de afastamento da natureza, né? Sim. A nossa sociedade, a gente está muito acelerado, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, todos nós estamos sempre buscando cumprir uma demanda por todas as necessidades e naturalmente a gente consegue, se a gente for fazer um paralelo, a gente pode perceber que esse ciclo muito acelerado é total o tempo inteiro, e tem que correr, tô atrasado para isso, tô atrasado para aquilo, tem que correr, tem que se planejar para chegar a tempo no compromisso. Tudo isso é totalmente descompassado com a velocidade da natureza, com a velocidade dos ciclos da natureza, né? Tudo totalmente descompassado. Não que a gente tenha que, não que seja uma obrigatoriedade a gente estar 100% conectado com a natureza, porque tem um porquê da nossa vida acelerada, o trabalho, a demanda. A gente vive numa sociedade capitalista e é isso. A gente tá nessa dinâmica, mas muitas vezes essa aceleração frequente e o tempo todo e sem pausa, a gente vai dormir com a cabeça acelerada, e aí acaba virando uma bola de neve e a gente fica perdido. A gente não deságua, né? Não deságua em nenhum momento. Totalmente perdido, desconectado. Desconectado de tudo que está acontecendo, porque a gente está sempre pensando no depois. O que vai acontecer depois? A gente tem o compromisso da reunião da escola tal dia, e tem o médico, e tem o trabalho, e tem o relatório para entregar. A gente atropela os nossos próprios ciclos, né? Exatamente. Como você falou super bem, assim, é necessário muitas vezes, porque é isso, a gente está sempre buscando, conquistando, querendo, né, muitas vezes chegar num outro patamar, mas ao mesmo tempo tem essa... A gente não pode esquecer que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, muitas vezes acontece também o atropelamento de ciclos que são naturais e necessários. Até porque a gente é natureza, né? Exatamente. A gente é natureza. E, de certa forma, esse ritmo acelerado da cidade, dos compromissos, da hora do relógio, esse ritmo não é natureza. Então, naturalmente, está descompassado com a gente, que é a natureza. Naturalmente é artificial. Então, isso acaba, consequentemente, gerando instabilidade, gerando descompasso na nossa vida. Então, isso vai impactar. Não tem como negar que isso impacta na nossa vida. E a natureza, né? A natureza agora enquanto... É isso, né? Floresta e
o ambiente natural, ele traz a calmaria, né? O tempo dele de existir, o tempo dele de se desenvolver, o tempo da planta crescer, do sol ter os ciclos dele durante o dia, não é essa aceleração toda que a cidade traz. Então, a gente está conectado com a natureza, a gente ter pequenos momentos, mesmo que seja um momento de sentar numa cadeira e pegar um sol, mesmo que seja um momento de repente, ouvir uma música mais calmamente, sem fazer multitarefas, né? E pensar em várias coisas. Acho que até um lugar de esvaziamento mental, né? Isso traz um lugar de conexão. De pausa, né? De pausa. Como você até trouxe, assim, né? Quando a gente estava se estruturando aqui para o episódio, essa conexão com a natureza, ela naturalmente, por ser um ritmo diferente, ela já pede marcha 1, enquanto a gente está na marcha 75. Por ser o nosso ritmo, né? O nosso ritmo mais profundo, né? Porque não tem como a gente se desvencilhar dessa... No nosso dia a dia, segunda a sexta, quem trabalha de segunda a sexta, ou quem trabalha sábado e domingo, independente do dia que você trabalha, no dia que você está naquele ritmo de trabalho, já é um ritmo que você vai ficar mais acelerado. A gente sabe que existem pessoas que têm um dia de pausa na semana. A gente sabe que tem pessoas que nesse dia de pausa tem uma demanda extraordinária. Então, e mesmo para quem tem 2 dias de pausa que seja, esse ritmo na maior parte do tempo, porque acaba sendo independente do seu ritmo de trabalho, você acaba, de modo geral, as pessoas acabam trabalhando muito mais tempo do que tendo pausa, descanso, relaxamento, diversão. E isso quando a gente não automaticamente... A gente já está tanto nesse ritmo que quando chega em casa num momento de pausa também não consegue mentalmente dissociar desse ritmo e reequilibrar. Exatamente, né? Exatamente. E aí vem um impacto na nossa sociedade, que eu acho que a Renata vai falar muito melhor sobre isso do que eu, mas isso gera impactos. A nossa sociedade está muito mais ansiosa. Isso a gente cansa de ver no noticiário, de ver em diversos tipos de publicações, que a nossa sociedade está adoecida, está ansiosa, está acelerada, a ponto de não conseguir desacelerar, de fazer mal desacelerar. Pessoal, a Paola falou isso porque eu tenho formação em biologia. Isso aí. Mas você está trazendo super bem isso. Lógico, está incrível nossa troca. Mas sim, assim, tem muitos estudos já desde os anos 70, quando começou mais globalmente a olhar para a natureza de uma forma, tentando, né, trazer de uma forma mais sustentável, identificando que o nosso ritmo de vida, a nossa forma de consumo, várias atitudes que a gente tem enquanto sociedade estava impactando diretamente tanto o meio natural quanto a nós mesmos, né? Então, saúde mental, esse tema já está sendo trazido em várias plataformas, em várias profissões que antigamente não se olhava para isso, que era algo mais físico, né? E, de repente, um psicólogo, isso já está muito mais abrangente, porque entende que tudo que depende de pessoas é necessário de pessoas saudáveis, pessoas que consigam respeitar seus ciclos no máximo possível dentro de cada realidade, pessoas que precisam desse momento de conexão com a natureza, precisam fazer certas pausas. Então, tem vários estudos já trazendo o quanto que, às vezes, até você está sentado em algum lugar e focando no verde e não focando no concreto, né, de prédios e a parte urbana,
quanto que isso começa a alterar a quantidade de cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, começa a diminuir o hormônio de estresse, começa a melhorar a imunidade, começa a melhorar a tranquilidade, ao invés de alimentar a ansiedade, o estresse. Então, essa conexão que já é trazida de forma... A importância de estar conectado com a natureza e com a nossa própria natureza e nosso ciclo já é trazido por conhecimento ancestral, né? Tem muito conhecimento de povos ancestrais e povos indígenas que trazem a importância da gente estar conectado porque a gente é a natureza. E de alguns anos para cá, a ciência já traz, através de testes e comprovações, o quanto que isso realmente impacta. Porque a gente tem um viés de acreditar um pouco mais na ciência, que tem muito, muito valor, mas aí quando a gente chega a esse resultado, a gente vê o quanto que isso já é trazido de outras formas, de outras sabedorias. Inclusive no final, mais à frente, eu vou ler algumas partes aqui do livro do Ailton Krenak, e ele fala muito desse conhecimento ancestral, que é exatamente isso que a Renata falou, que mostra a nossa conexão, que mostra que a natureza é parte da gente. E a gente é parte da natureza também. Isso não tem como desconectar isso. Quando desconecta, o caos acontece dentro da gente. Literalmente. Caótico. Dentro da gente. Mas, fazendo esse link, uma coisa interessante assim da gente observar, fazendo esse link, né, com a natureza, com os ciclos da natureza, eu olho muito nessa direção, né? É porque eu fico olhando a árvore se mexendo. a árvore, a natureza puxa muito minha atenção. Talvez a explicação esteja no que você falou do negócio do cortisol. Eu tô buscando o alívio desse cortisol constantemente que estressado, é tão meu Deus. intenso. Então eu fico quase que desesperadamente e de maneira inconsciente buscando, olhando para o verde. Não é à toa que eu coloco muito isso na minha vida, nos espacinhos que surgem, assim, porque não tem como a gente não perceber que o ciclo da natureza é lento. Não tem como. Tudo acontece de maneira lenta. Então, para uma sementinha brotar, ela vai demorar semanas, tendo que estar sendo molhada pela natureza, pela chuva, com frequência. Então, ela vai ter o momento de brotação, o crescimento de uma árvore, que vai demorar anos para essa sementinha de árvore virar uma árvore. O ciclo do nascimento, o ciclo da fecundação, do nascimento, do crescimento, o ciclo da lua impactando nas marés, o ciclo das estações, primavera, verão, outono e inverno, que tudo aquilo se repete, mas demora um tempo para tudo aquilo acontecer. E toda a natureza se comunicando com esses ciclos se comunicando entre si, nosso ciclo interno. Sim. Então, nós mulheres que temos útero, tem o ciclo da menstruação que impacta totalmente na nossa vida. Totalmente na nossa vida. Vai ter o momento do ciclo que a gente vai estar mais ativo, vai ter o momento do ciclo que a gente vai estar mais down. Então, assim, só o fato de você se conectar de alguma forma com a natureza, isso já te força a desacelerar. Você naturalmente já desacelera. De uma forma boa, né? De uma forma positiva. Você sim. sai daquele ritmo que é o nosso ritmo habitual. Nosso ritmo habitual é o acelerado. Que, inclusive, né, dentro da nossa realidade de produção e de vida e de tudo,
é até uma desaceleração que vai trazer mais impulso e mais energia para um outro ciclo de aceleração que é inevitável. Sim, sim. E uma coisa que você falando da árvore, assim, dos ciclos, me fez pensar, fazendo um paralelo com o nosso ciclo natural. A árvore ela tem o ciclo de perder as folhas, de amarelar, enfim, né? Algumas espécies, e dependendo do clima também. Agora, imagina se... E todo esse processo de perder folha, de amarelamento das folhas, de perder as folhas, isso é uma resposta natural da árvore, porque ela está passando por um clima mais frio. Então, com menos sol, né? Ela perde as folhas no outono, vai passar pelo inverno, depois as flores e as folhas nascem novamente na primavera, onde tem maior quantidade de sol, e aí florescem, enfim, passa o verão. A perda das folhas, ela é um processo natural para que a árvore se mantenha viva, para que a estrutura da árvore se mantenha viva com os nutrientes, onde a parte mais importante da árvore precisa naquele momento, que é o tronco, e ela sabe que ela vai passar por um período de escassez de luz, enfim, né? Em alguns lugares também, por estar entrando no outono, né? Em alguns lugares também de água. Então, assim, não necessariamente a diminuição do ciclo é algo ruim. Sim. Só que agora falando, por exemplo, do nosso ciclo, né? A gente tem ciclos de baixa, de alta. Então, assim, isso é necessário para a nossa mente desacelerar, para o nosso corpo realmente ter o descanso necessário. E aí também tem momentos que é produção pura. Então, tem momentos que são necessários, né? Que a gente esteja ativo, atento, produzindo. Então, esses ciclos, eles não são... De repente, a gente não deveria vê-los como algo que atrapalha, mas entender como algo que é natural, que é benéfico, né? Porque naquele momento ali dos nossos outonos internos, né? É um momento da gente focar no que realmente importa naquele momento, que é essencial, para em algum outro momento, numa outra fase, talvez um pouco mais estruturado e preparado, a gente produza mais, trabalhe mais, conquiste os objetivos de uma forma mais potente. Então, é interessante como, quando a gente trabalha em favor desses ciclos, isso pode retornar para a gente com muito mais potência também, sabe? Sim, faz todo sentido. E isso nada mais é do que, se a gente percebe isso, nada mais estamos do que nos conectando com com a nossa natureza. Sim. E às vezes não usando, né? Eu não queria usar essa palavra como útil, né? Usando a natureza como um objeto, mas assim, aproveitando da natureza, nos ensinando para nos conectarmos com esse ciclo que vai fazer bem. Sim. Não é se desligar da vida acelerada que a gente precisa cumprir, precisa estar lá, precisa se dedicar. Não é se desconectar totalmente. É o contrário, na verdade. Ao invés de se desconectar disso, que a gente não consegue, não adianta essa utopia de preciso me desconectar. Né? Não é o oposto. É o contrário, é entendimento. É o entendimento de, eu não vou me desconectar disso. Eu tô nessa sociedade, eu tô nesse ritmo. Mas tem outras maneiras de eu me conectar com a natureza, com a minha natureza, com a natureza que está à minha volta. Então, é adicionar, é pensar em adicionar. Ao invés de pensar, não como uma carga, como um peso, mas como respiros mesmo. Uhum. Tipo, o fato de você, um dia que você conseguiu sentar na sua janela, se tem uma árvorezinha ali na sua janela, você conseguiu sentar, pegar seu café e olhar como que a árvore tá. Se você conseguir fazer isso hoje e conseguir fazer isso daqui a 2 meses, você já vai perceber uma diferença na árvore. Você vai ver ela balançando. Tá ventando. Então, hoje tá ventando. Olha como hoje tá ventando. E a árvore tá balançando. Sim. Só esses respiros já dão um alíviozinho
interno, assim. certeza, Isso é uma coisa que eu percebo muito sim. e que eu faço muito. Não, eu fiz uma vez uma conexão virtual com a natureza. Conta, como se assim? se é que isso é possível. Como assim? Teve uma vez que eu estava na casa de uma amiga, assim, e aí eu fui dormir um pouco e tava aquele toró, assim, chovendo pra caramba, e eu dormi otimamente bem, assim. E aí eu não sabia exatamente o que tinha influenciado, mas eu percebi que a chuva me acalmou. E aí, numa época muito estressante de trabalho, assim, que é isso. Eu saí do trabalho, mas o trabalho não saiu de mim, por muitas coisas para resolver, muitas tarefas, às vezes necessidade até de parar para estudar alguma coisa para resolver um problema novo que surgiu. Eu falei, cara, vou colocar um barulho de chuva no YouTube. Tem um Sim. videozinho lá, tela preta. E aí eu falei, vou dormir assim, vou tentar descansar assim. Nossa, eu dormi otimamente bem. Claro que não é uma receita, né? Mas assim, até de uma forma a puxar um pouco a natureza para a rotina, eu consegui, através de uma ferramenta, né? Assim, acalmar meu sistema nervoso através do barulho de chuva e trazer esse lugar de relaxamento, não ficar com um nível de estresse alto, para eu poder ter meu ciclo do sono melhor e poder acordar melhor e ter uma produtividade boa, né? Porque é isso, é necessário. Não, você falando do sono, né, do ciclo do sono, do barulhinho de chuva, eu me lembrei que eu, recém-mãe, com o Joaquim bem bebezinho, eu tinha uma super preocupação em colocar o Joaquim para ficar acordado, olhar a luz do dia quando estivesse de dia, e assim que anoitecesse por volta das 6 horas da noite, que ficasse tudo escuro, para que ele pudesse ter... Até porque ele era um bebezinho, ele estava aprendendo o que era o dia, a noite, a vida aqui fora da barriga. E aí eu tinha muita preocupação com isso, com ele ter esse ciclo do sono, dele entender o que é o ciclo do sono e que o corpo dele pudesse naturalmente produzir tudo que precisa produzir para que ele sentisse o sono. Então, isso era uma coisa já manter ele muito conectado, né? Já manter muito conectado. Legal. Obviamente que isso não se sustentou até... Hoje ele tem 7 anos. Hoje tá tudo avacalhado, mas pelo menos o início da vida dele... Tô tentando. Mas pelo menos o início da vida dele... Ele já tá se acostumando com o ritmo de trabalho. Pelo menos o início da vida, a gente tenta, né? Sim. Para incorporar essa vida acelerada nossa neles o mais tarde possível, né? Sim. O mais tarde possível. Isso é muito interessante. E uma coisa muito interessante que aconteceu, olha que doideira. Conta. Quando o Joaquim nasceu, vim da maternidade com ele, nasceram passarinhos aqui na plantinha lá em cima. Então o Joaquim ia crescendo e os passarinhos iam crescendo junto no ninho, legal. cantando bonitinho. E aí chegou uma hora que eles voaram e foram. E você volta Não, aqui? o meu ficou, o meu continua, tá aqui. Não, mas é muito legal. Mas ver esse ciclo, assim, é muito bonito. É muito gostoso. É muito gostoso ter essa conexão. Então, é fácil a gente perder com a aceleração do dia, mas é importante a gente estar consciente de tentar buscar. Quando a gente está perdendo, tentar buscar. Olha, ver uma plantinha, tenta plantar uma plantinha fácil de cuidar, de fácil manutenção, mas ter um pouquinho de vida, de natureza, para lembrar a gente de se reconectar com esse ciclo, com esse ritmo. Sim. Que a natureza proporciona pra gente. Eu acho muito importante também, e acho que é isso, assim, a gente dentro do que a gente consegue, né, criar pequenos momentos e pontos de conexão para que a gente possa se restaurar junto, né, para que a gente possa fazer essas pausas,
para que a gente possa diminuir, e isso não deixa de ser também um cuidado com a... Não deixa de ser, não. É um super cuidado com a nossa saúde, Sim. já que a gente está dentro de um ambiente urbano, já que a gente está dentro de um ritmo super frenético de rotina. Então, trazer um cantinho para que a gente possa ter esse momento de conexão, para que a gente internamente faça essa conexão com os nossos ciclos, com a nossa natureza. Acho que é muito importante, assim. Isso acaba sendo uma ferramenta também de autoconhecimento, né? Uma ferramenta da gente mergulhar para dentro, se entender. Sim. Né? Nesse sentido também, né? Vamos falar sobre... Vamos ler o trecho do livro? Vamos. Então, vamos. Eu separei. Esses livros são 2 livros do Ailton Krenak, que são super fáceis de ler e trazem um bocado de reflexão que a gente precisa para nossa vida. A gente que está falando dessa vida acelerada, é muito... Os 2 livros são bem bacanas assim de ler. O Ailton Krenak é um indígena de muita representatividade na nossa sociedade, e o trecho que eu vou ler é o seguinte: alguns povos têm o entendimento de que nossos corpos estão relacionados com tudo que é vida, que os ciclos da Terra são também os ciclos dos nossos corpos. Observamos a Terra, o céu, e sentimos que não estamos dissociados dos outros seres. Então, isso resume de uma maneira, acho que até meio poética, assim, o que a gente conversou, porque é basicamente isso, né? A gente se conectando com a natureza, a gente se conecta com todo, né? Sim. E a importância da gente preservar, da gente, o máximo possível, trazer essa natureza para a gente preservar até os nossos ciclos também, nutrir os nossos ciclos de uma forma positiva para a gente. Então, acho que é muito rico a gente, por mais que tenhamos muitos desafios na rotina, às vezes, para praticar, mas ter esse olhar também para não abrir um lugar também de esquecimento, porque muitas vezes a real, né, é que a gente está tão atarefado, cabeça em vários lugares, que a gente esquece de trazer a nossa mente para a gente mesmo e olhar para a gente e se conectar com a natureza externamente e internamente. Então, nossa proposta é trazer esse momento. Então, fala pra gente, ou no Spotify, no comentário do Spotify, ou lá na nossa rede social, lá no Instagram, o que você faz para se conectar, pelo menos uma açãozinha simples que você faz ou que você vai fazer, que você vai começar a fazer daqui para frente. Gostei disso, quero ver. Até a próxima.